Estamos aqui de volta para continuar com nossas aulas, né? Na aula passada, a gente estava falando de princípio da boa ordenação, né? Que é o pré-requisito para o princípio de indução, que é a ferramenta que nós estaremos usando para provar várias coisas que dependem de números inteiros positivos, né? Dos números naturais, né? Várias fórmulas, várias situações assim, tá certo? Então, aqui a gente vai provar o princípio de indução, a gente vai começar com uma ideia mais geral e depois a gente vai mostrar as duas formas que são mais usadas em matemática, tá certo? E que, claro, sendo usada em matemática, é usada nas ciências que utilizam a matemática como ferramenta, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Princípio de indução. Teorema 10, né? Olha só. A gente não esqueça que a gente estava fazendo assim. Proposição e teorema é a mesma coisa, tá certo? Só que proposição é algo que a gente vai sempre usar como ferramenta, a gente não vai nem citar muitos ela, a gente só fez isso por causa, para você entender como se estrutura, como é que faz as justificativas das demonstrações, e agora a gente vai chamar de teorema o que for necessário. Sejam S continua em Z, um conjunto qualquer, e A em Z, tá certo? Tais que o A é elemento de Z, e S é fechado com respeito a somar 1. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer o seguinte, que A mais 1, deixa eu escrever aqui, peraí. Eu quero dizer o seguinte, está aqui, ó. Se para qualquer elemento de S, este elemento somado com 1 é elemento de S, ou seja, o A mais 1 está em S, o A mais 2, o A mais 3, etc. Ou qualquer outro natural que esteja em S, né, se você pegar ele e somar com U, ele continua em S. Tá certo? Bom, se essas duas coisas ocorrem, né, o que a gente tem? Então, o conjunto formado pelos inteiros maiores ou iguais a A é subconjunto de S. Perfeito? Tá ok? Veja que o que eu estou dizendo aqui, ó, é que o A está em S. Eu não estou dizendo que o S começa a partir do A e o A mais 1 tá, não. Com certeza o A mais 1, o A mais 2, o A mais 3 está em S. Entretanto, tá certo? Ele pode não ter só elementos, pode ter elementos menores que A, tá certo? Né? O que é importante, o A está nele e a partir do A, toda vez que você somar um no A, todos estão nele também, tá certo? Mas é como eu lhe disse, pode ser que tenha mais elementos que esse, pode ser que tenha elementos menores que A, perfeito? Tá? Então, se isso tudo ocorre, então o conjunto formado desse jeito aqui, que é o que eu disse, né? Ó, esse conjunto aqui, ó, o A formado por A mais 1, por A mais 2, etc. Então, esse conjunto está contido em S. É isso que está sendo dito aqui. Então, a nossa prova é essa é a nossa tese. E 1 e 2 são hipóteses, tá certo? Então, vamos lá. A nossa prova será feita por contradição, por absurdo, tá certo? No que consiste? Nós vamos negar, né? Nós vamos dizer que isso não é verdade, e a partir desta ideia, né, utilizando as hipóteses, vamos criar o absurdo, criar a contradição. Então, vamos lá. Então, temos aqui, demonstração. Suponha que aquele conjunto que a gente falou, né, ó, não está contido em S. Está aqui, ó, né? Tá certo? Chamei ele de S' e estou dizendo que esse S', que é aquele conjunto da tese, né, ó, tá certo? Não está contido em S, né? Então, a partir disso, a gente vai criar a contradição, né? Ó. Mas dizer que S' não está contido em S é dizer que S' menos S é não vazio. Ou seja, tem, no mínimo, um elemento nele. Pode ser que tenha mais, mas tem pelo menos um. Perfeito? Tá ok? Então, vamos lá. Bom, S' menos S, né, ó, este conjunto aqui, ó, ele é limitado inferiormente. Por que isso? Por causa da forma como está sendo definido S', que ele começa a partir do A, então ele tem limite inferior. Tá certo? E possui um menor elemento. Digamos que esse menor elemento seja C. Tá certo? Tá. Bom, assim sendo, não é? Ó,
como o A está em S, obrigatoriamente esse C tem que ser maior que o A, tá certo? Esse C é um elemento de S' que não está em S, porque ele está, né? Ó, não esqueça que esse C aqui que eu peguei, esse C pertence a S' menos S. Então, ó, pela definição de diferença de conjuntos, ele está em S' e não está em S. Como o A está em S, por causa da hipótese 1, né? Lembra da hipótese 1? A pertence a S. Então, o C é maior que A, tá certo? E como a gente sabe, né, ó, ele está em S' e não está em S por causa da definição da diferença. Tá ok? Então, vamos seguindo. Ora, se é assim, ó, o que, que a gente tem? A gente tem que C menos 1 está em S' e está em S. Perfeito? Entendido? Tá ok? C menos 1 está em S' e está em S. Tá ok? Tá? Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Cigar ou através do e-mail, né? Até agora, só tem um colega de vocês que tem tirado dúvida, tá certo? Vocês precisam fazer os exercícios que eu estou colocando nas aulas, né? Além disso, eu vou mandar uma pequena lista, mas comecem fazendo os exercícios das aulas, tá certo? Então, vamos lá. Então, C-1 está em S' e C-1 pertence a S. Por quê? Porque, como C é maior que A, tá certo? C-1 está em S'. Tá ok? Ó? Porque no S' tem todos os elementos maiores ou iguais a A. Tá certo? Tá? Ó. Só tirei uma unidade do C. Tá ok? Bom, eu tirando essa unidade do C, o que eu concluo? Que esse C-1 pertence a S. Tá certo? Tá ok? Por quê? Porque o C é o menor elemento de S' menos S, tá certo? Né? Então, o que eu tenho? Se ele é o menor, C menos 1 é menor que ele, então não está. Então ele está em S, obrigatoriamente. Perfeito? Por quê? Porque o C é o menor elemento que está em S' e não está em S. Então, C menos 1 tem que estar em S. Perfeito? Tá ok? Ora, se o C-1 está em S, agora eu vou olhar para cá. O C-1 está em S. E eu sei que ele é fechado pela segunda hipótese na operação de somar 1. Então, ó, C-1 mais 1 pertence a S. Tá certo? Mas olha, quem é C-1 mais 1? C-1 mais 1, cancelo esse com esse, e isso é o C. Conclusão, o C pertence a S. Perfeito? Tá ok? Aí você vai dizer assim, mas como, professor? Nós dissemos inicialmente que o C era o menor elemento de S, era o único elemento, único não, um dos elementos de S' que não está em S, né? Pela construção da hipótese de absurdo, né? Então, é aqui que a gente chegou no absurdo, ó. A gente falou que o C não estava em S e concluiu que, na verdade, ele está. Então, este é o absurdo, perfeito? Então, vamos continuar. Né? E daí a gente conclui, ó, né? Ó, isso é um absurdo, pois C pertence a S' menos S, ou seja, o C deveria obrigatoriamente não estar em S, tá certo? Ora, a partir da negação, a gente chegou no absurdo, qual é a conclusão? Que o que a gente negou, na verdade, acontece de verdade, a nossa negação não está correta. Então, esse conjunto realmente está contido em S, tá certo? Então, assim fica provado o princípio de indução. Só que a gente não usa o princípio de indução dessa forma que a gente anunciou aqui, não é isso? Então, o que a gente vai fazer agora? Né? A partir dessa ideia, né, ó, como consequência direta dessa ideia, a gente vai usar o princípio de indução como a gente realmente usa para resolver as demonstrações, tá certo? Então, antes disso, né, ó, a gente precisa desse pré-requisito aqui, ó, dizer o que é uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Chamamos de sentença aberta em N uma frase de conteúdo matemático, né? Eu vou consertar isso aqui, ó, que está equivocado, tá? Então, chamamos de sentença aberta em N uma frase de conteúdo matemático onde aparece a letra N como palavra e que se torna verdadeira ou falsa quando N é substituído por um número inteiro bem determinado.
Na verdade, é uma expressão matemática, tá certo? Tá ok? Que não é uma equação, onde não é igual a nada, tá certo? Assim, ela é uma sentença aberta, tá certo? E quando eu substituo esse n por qualquer número inteiro, né, bem conhecido, tá certo? O resultado pode ser verdadeiro ou falso, de acordo com a minha expressão dessa chamada sentença aberta, ok? Tá. Para que isso? Porque eu vou usar as sentenças abertas para enunciar o princípio de indução, como a gente vai utilizar para fazer as demonstrações, tá ok? Então, vamos lá. Princípio de indução finita, né? Então, essa forma de apresentar o princípio de indução, nós chamaremos princípio de indução finita, ou simplesmente colocaremos a sigla PIF, como quando formos usá-lo, tá certo? Então, vamos lá. Teorema 11. Primeira forma do princípio de indução, né? Porque ele tem duas formas. Essa vai ser apenas a primeira. Aqui nós usaremos mais, com certeza. É o seguinte, seja A um número inteiro e Pn uma sentença aberta, né? Aquela frase, aquele enunciado, né? Tendo como N a variável, né? Uma sentença aberta em N. Suponha que, primeiro, quando eu substituo esse N por este A que eu escolhi aqui, lembra que eu falei que o N tem que ser substituído por um valor inteiro? Então, quando eu substituo esse A, a sentença, né, fica verdadeira, tá certo? Então, quando eu pego essa sentença Pn e substituo o N por A, porque aqui é um N qualquer, mas quando eu substituo por A, então a minha sentença fica verdadeira, tá certo? Número 1. Número 2. Para todo N maior ou igual que A, se eu supor para este N maior ou igual que A que a sentença é verdadeira, então, para o N mais 1, a sentença também é verdadeira. Tá certo? Então, se isso ocorre, então eu posso concluir o seguinte: se essas duas hipóteses ocorrem, né, eu posso concluir que a sentença é verdadeira para qualquer n maior ou igual que A. Eu acho que está bem compreendido, né? Então, eu pego um número inteiro qualquer, tá certo? Verifico que para esse número inteiro, né, que eu chamei de A sentença é verdadeira, tá certo? Suponho que ela também é válida para qualquer número, né, maior do que o A, para qualquer inteiro maior que A. Se a partir dessa ideia, dessa suposição, que para qualquer número inteiro maior que A, a sentença é verdadeira, eu consegui concluir, né, então, eu consegui concluir que ela é verdadeira para o próximo valor, o sucessor desse n, né, o n mais 1, então ela é verdadeira para qualquer inteiro maior que A. Ok? Tá bom? Veja que isso é exatamente o que nós enunciamos, né? Na verdade, eu estou dizendo o seguinte: se a sentença é verdadeira para um certo A e ela é também verdadeira, veja bem, se a sentença é verdadeira para um certo A e ela também é verdadeira para qualquer n maior ou igual que A, então ela é verdadeira para Pn implicar que ela é verdadeira para qualquer sucessor desse n, então ela é verdadeira para todos os valores maiores que A. Porque se o n é A, eu estou provando que ela é verdadeira para A mais 1. Né? Aí, se ela é A mais 1, então eu estou provando que ela é verdadeira para A mais 2. Se ela é verdadeira para A mais 2, então ela também é verdadeira para A mais 3. Tá certo? É isso que vai significar esta conclusão, que ela é verdadeira para qualquer número inteiro maior do que o A. Perfeito? Aí, isso se liga exatamente àquela forma anterior, né? Porque eu estou dizendo o seguinte, eu estou pegando um subconjunto, não é? Aí eu estou dizendo que o A está nele, aí eu estou dizendo que qualquer conjunto definido dessa forma, opa, X, né? Também está contido em S, né? Tá certo? Então, S é o conjunto dos locais onde a sentença vai ser verdadeira. Então, é isso que eu vou concluir no final, tá certo? Para que eu obtenha essa ideia aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, novamente, exatamente como a gente fez antes, a gente vai fazer por contradição, né? A gente vai supor o seguinte:
seja Pn uma sentença aberta em N e V contido em Z, o conjunto dos N's de Z, tais que Pn é verdadeira. Então, V é o conjunto de todos os N's de Z, onde a sentença é verdadeira, né? Então, V é assim, ó. V é um N de Z, tal que Pn é verdadeiro. Tá certo? Tá ok? Tá ok? Então, vamos lá. Por I, A pertence a V, obviamente, né? Porque no item 1 a gente falou que para A sentença é verdadeira, tá certo? Olha aí, tá aqui. Ó. Então, pela hipótese 1, A está em V. E pela hipótese 2, olha só. Pela hipótese 2, para todo N em Z, N mais 1 pertence a Z. Não é isso? É isso que a hipótese 2 fala. Ó, o que a hipótese 2 fala, né? Ó, que se o N é maior que A, tá certo? Então, Pn é verdadeira, e se Pn é verdadeira, implica que o seguinte também é verdadeiro. Essa é a hipótese 2. Aí é o que está dito aqui. Ó. Para todo N em Z, implica que N mais 1 pertence a Z. Não, colegas, aqui eu tive um pequeno equívoco. Na verdade, aqui ó, não é o Z, é o V, né? Aqui é o V, né? Então, vamos continuar. Bom, pelo teorema 10, temos que x pertence a Z, né? Se x é um elemento de Z e x é maior ou igual que A, então ele está contido em V. Tá certo? Então, pelo teorema 10, x pertence a Z e x é maior ou igual que A, então está contido em V. Esse V é aquele nosso S, tá certo? Ó, é aquele nosso S que é fechado na soma de mais um, né? Ó, aqui é o V, me perdoe. Quando eu enviar para vocês, eu vou enviar com o conserto direitinho, vocês me perdoem, tá certo? Então, para todo N, se N pertence a esse V aqui, ó, estranho, né? Ó, então, N mais 1 pertence a V pela hipótese 2. Isso é o que a hipótese 2 tem. Então, pelo teorema 10, ó, que satisfaz o 1 e o 2, né? Ó, então, esse conjunto aqui ó, está contido em V. Tá certo? Ora, se ele está contido em V, ó, então o que a gente tem? A gente tem que todo mundo desse conjunto, tá certo? Né? Faz com que a sentença P seja verdadeira. Conclusão. Então, a sentença é verdadeira para todo inteiro maior ou igual que A. Tá ok? Aí fica aprovado o teorema. Tá certo? Maneira direta, né? Ó, direitinho. Tá ok? Então, vamos lá. Agora vamos aos exemplos, né? Exemplo 1. Vamos definir Pn por n igual a n mais n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5, n menos etc, n menos 1000, etc, n menos 10.000, até n menos 1 milhão. Ó, esse produto aqui, tá certo? Aí, olha só. Tá. Aí a gente quer provar por indução que isso é verdadeiro. Aliás, a gente quer provar por isso que isso é verdadeiro sem usar a indução. Tá ok? Tá? A gente vai pensar no método exaustivo. Aí o que eu faço aqui? Ó? Eu vejo o seguinte, quando n é igual a 1, o que é o P1? É 1, que é igual a 1 mais 1 menos 1 vezes 1 menos 2 vezes 1 menos 3 vezes, etc., 1 menos 10 elevado a 6, 1 menos 1 milhão. Você vê que esse aqui não é zero, esse aqui não é zero, mas do primeiro é zero. Então, esse resultado aqui todinho é zero. Então, isso aqui é igual a 1 e a sentença fica verdadeira. Se você for testar por 2, ó, então você vai ter que isso aqui é igual a 2, aí vai ser igual a 2 mais 2 menos 1. Aí, ó, 2 menos 2 aqui é o zero, né? Ó. Então, ó, nem importa o resto, né? Ó. O resultado disso vai dar 2. Por quê? Porque esse aqui todinho vai dar zero, né? Aí 2 mais 0 vai dar 2 e a sentença fica verdadeira. Na verdade, ó, se eu continuar indo, ó, sempre que eu vou usar o 2, o 3, ó, vai ter uma parcela, um fator aqui nessa parcela, né? Ó, tá certo? Um fator nessa parcela, dessa soma de n mais esse produto, né? Ó, que vai dar 0. Tá certo? Até onde? Até eu fazer o n igual a 1 milhão. Tá certo? Mas eu podia ter parado antes. Aí eu estou vendo assim, ó, olha, quando eu cheguei em 10
em 100 mil, funcionou. Então, eu posso concluir que essa sentença é verdadeira para qualquer n maior ou igual que 1? Infelizmente, não. Porque quando eu for calcular para o n igual a 1.000, 1 milhão e 1, não vai funcionar. Por quê? Eu vou ter 1 milhão e 1 mais 1 milhão e 1 menos 2, menos 3, menos 4, até 1 milhão. Então, nenhum vai dar zero. Tá certo? Como nenhum aqui vai dar zero, então vai ser a soma desse com esse aqui, o resultado vai dar absurdo. Então, aqui, ó, o P de 1 milhão, aqui tudo é verdadeiro, né? Aqui tudo é verdadeiro. Até 1 milhão. Mas quando você for fazer o P de 1 milhão e 1, você vai ver que esse negócio é falso. Tá certo? Então, ó, você podia fazer até os 100 mil, né? Digamos. Aí, não, como até os 100 mil funciona, então isso é verdade. E, no entanto, ó, quando se você tivesse continuado e chegasse no 1 milhão e 1 nos testes, né? Ó, o que que você teria? Você teria que essa sentença aberta é falsa para 1 milhão e 1, portanto, não é verdadeira para todo n maior ou igual que 1. Então, para todo n maior ou igual que 1, Pn não é verdadeira. É falsa. Tá certo? Ela é verdadeira até o n 1 milhão. 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, etc., ela não é verdadeira. Então, não é para todo n maior ou igual que 1. É só até 1 milhão. Perfeito? Isso aqui é o que o filósofo matemático Bertrand Russell chamou de indução galinácea, né? Por quê? Porque como ela funciona para uma quantidade muito grande de naturais, você podia ter a falsa ilusão que ela é verdadeira. Por que ele chamou de galinácea? Porque a ideia é a seguinte, ó. Eu vou ler aqui uma historinha que consta aqui num dos livros que eu uso como base para fazer isso que a gente está fazendo, né? Que é o livro Aritmética de Abramo Heffes, da Sociedade Brasileira de Matemática. Tá certo? Ele diz o seguinte: havia uma galinha nova no quintal de uma velha senhora. Diariamente, ao entardecer, a boa senhora levava milho às galinhas, tá certo? Aí essa galinha era uma galinha que tinha chegado naquele dia no galinheiro, né? Tá certo? No primeiro dia, a galinha desconfiada esperou que a senhora se retirasse para se alimentar. Perfeito? No segundo dia, a galinha prudentemente foi se alimentando enquanto a senhora se retirava. No 90º dia, a galinha, cheia de intimidade, já não fazia caso da velha senhora. Ela simplesmente, a senhora chegava lá, começava a jogar, ela já, no mesmo momento já ia, né, se alimentar. No 100º dia, ao se aproximar a senhora, a galinha por indução, né, tá certo? Do que estava acontecendo, foi ao encontro dela para reclamar o seu milho. Qual foi a sua surpresa? Quando a senhora pegou-a pelo pescoço com a intenção de pô-la na panela, tá certo? Então, olha só, pela indução, o que ela fez? Até o 90º dia, ela foi alimentada. Então, ela achou, por indução, que no 100º aconteceria a mesma coisa. No entanto, não aconteceu, né? É por isso que esse tipo de indução, que quando você vê que ela é válida para uma quantidade muito grande de valores e vai ter, a partir de um certo valor, que ela já não funciona, né? O Bertrand Russell chamou de indução galinácea, tá certo? Então, aqui, ó, a gente viu no primeiro exemplo, né? Ó, eu só quis ilustrar para você um caso em que, quando você vai testar, tá certo? E pode não funcionar, tá ok? Então, é só para salientar a importância da indução matemática, tá ok? Tá certo? Que você só pode concluir que a sua sentença P é verdadeira, né, quando você consegue utilizar a indução matemática para mostrar que ela é verdadeira. Aqui a gente viu que, né, a partir do P 1 milhão e 1, a coisa muda de figura, né? Então, essa é uma daquelas maneiras, né, que a gente viu anteriormente, de mostrar que uma afirmação, né, uma proposição é falsa. A gente arruma um contra-exemplo. Tá aqui, ó. Esse é o contra-exemplo que faz essa afirmação aqui, ó,
ser falsa, né? Então, como não vale para todos, então não funciona. Perfeito? Basta um contra-exemplo para você mostrar que a coisa não é verdade. Para a coisa que é verdade, não. Você vai ter que mostrar da prova de maneira matemática, né? E que para os casos desse tipo de sentença aberta, a gente vai usar a indução para provar a veracidade de várias afirmações. Tá certo? Então, o filósofo e matemático Bertrand Russell, como eu falei, chamou esse tipo de indução galinácea. Tá certo? Então, vamos lá. Exemplo 2. Em 1575, né, é quando nós temos notícia de que foi usado, né, pela primeira vez, né, na verdade, há um registro, né, há um registro escrito do uso da indução matemática. É o primeiro registro escrito da indução matemática. Né? A gente não sabe se realmente é o primeiro registro é a primeira vez que foi usada, mas é o primeiro registro escrito do uso da indução. Né? Ele prova o seguinte, né? Olha só, em 1575, Francisco Maurolicus usou pela primeira vez o pífio, princípio de indução finita, para determinar a fórmula exata para n igual a 1 da soma dos n primeiros números ímpares, tá certo? Que é isso daqui, ó. Né, ó? A gente quer achar uma fórmula para fazer essa soma. Tá ok? Tá? Aí, bom, suponha que a gente não conhece, não sabe nada disso, mas a gente quer achar uma fórmula, tá certo? Então, a gente vai fazer alguns experimentos, tá certo? Então, vamos lá. Olha aqui, o primeiro experimento. Se o n for 1, ó, quanto é que dá a soma? Nós teremos o S1, ó, pela definição, né? Ó. Lembra da definição? Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, a definição ó, vai parar em 2n menos 1. Está aqui o n, né? Aí quando o n é 1, 2 vezes 1 é 2 menos 1 é 1. Só tem um elemento, é só o primeiro, o S1. Certo? Está aqui. Ó. Ok? Aí, ó, vamos voltar de novo. Aí quando o n é 2, ó, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o S2, que é igual a 1 mais, aí 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, para no 3. Tá certo? Quem é o S3? Aí 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, para no 5. 1 mais 3 mais 5, e assim por diante. Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, quando n é 1, eu tenho só a soma de um elemento. Quando n é 2, aí eu tenho a soma de dois elementos. O n conta a quantidade de elementos, como você observa. Ó. 1 mais 3. Tá certo? Que nesse caso a gente sabe que dá 4. Aqui aquela soma já deu 1 mesmo, né? Aí, ó. Quando n é 3, eu vou ter 1 mais 3 mais 5, né? Até aqui já tinha dado 4, né? Ó. Mais 5, a gente vai obter o 9. E assim eu prossigo. Ó. Quando n é 4, ó, eu vou ter o S4, que é 1 mais 3 mais 5 mais 7. Ó. Lembra que o n conta a quantidade de elementos que eu estou somando. Não esqueça disso. Aí já tinha 9 mais 7, 16. Né? Você observa aqui ó, que o posterior é sempre o anterior mais o próximo elemento. Né? Se você observar aqui, ó, isso aqui, ó, na verdade, é o S1 mais 3. Aí esse aqui ó, é o S2 mais 5. Ó. Aí esse aqui ó, é o S3 mais 7 e assim por diante. Tá ok? Aí, ó, o S5 é o S4 mais 9. Então, já tinha 16 mais 9, 25. Tá certo? Aí, o que, que você observa com isso? Que as somas aparentam dar um valor que a gente conhece bem, né? Ó. Tá certo? Olha aí. É sempre o quadrado da quantidade de números que estão sendo somados, né? Ó. No primeiro, eu só vou somar um ímpar, que é o 1. Eu posso escrever como 1 ao quadrado. No segundo, eu vou somar os dois primeiros ímpares, o 1 e o 3, que deu 4, mas 4 é 2 ao quadrado. Olha o próximo. 1 mais 3 mais 5, os três primeiros números ímpares, que deu 9, que é 3 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5 mais 7, os quatro primeiros números ímpares, que é 16, que é 4 ao quadrado. Aí o próximo, ó, os 5 primeiros números ímpares, que dá 25, que é 5 ao quadrado. Né? Aí o que, que a minha intuição diz? A minha intuição diz o seguinte, e quando eu somar os n primeiros números ímpares, né, ó, que são esses aqui, ó, isso só pode dar a quantidade, né? Ó, tá certo? Ó, veja que a gente viu aqui ó, que é sempre a quantidade elevada ao quadrado. Né? Ó. Então, é de se supor
que esse resultado é a quantidade de números que aparecem, de números ímpares que aparecem, elevada ao quadrado. Tá certo? Mas a pergunta é, mas isso funciona sempre? Lembra daquele nosso exemplo lá do exemplo 1? Né? Eu estou vendo aqui, ó, eu testei para um ímpar, para dois ímpares, para três ímpares, para quatro ímpares e para cinco ímpares. Né? Mas será que quando eu tiver lá na quantidade, sei lá, de 1 milhão de números ímpares, ainda vai funcionar? Aí é onde entra a indução finita para que a gente prove que funciona para qualquer número natural que você utilizar como quantidade de ímpares somados. Perfeito? Tá? Então vamos lá. Então vamos usar a indução matemática para fazer a prova. Então, pelo PIF, vamos definir aquela nossa sentença aberta, né? O PN por Sn igual a n ao quadrado. Tá ok? Note que para 1, esta afirmação é satisfeita, né? A gente já viu aqui, ó, a gente já até fez. Ó. Como o PN, a gente está falando que o PN é o Sn igual a n ao quadrado, quem é o P1? Aí o P1, ó, é o S1, que é 1 ao quadrado, que é 1, equivale, tá aqui, ó. Tá certo? Então, para o 1 funciona. Tá certo? Né? Essa é a hipótese, a primeira hipótese, né, do PIF, né? Tá ok? É a primeira hipótese, né? Então, vamos ver. Então, a primeira hipótese é satisfeita. Você tem que provar, você tem que mostrar mesmo, né? Aí, como faz? É só substituir na sentença. Na segunda, você supõe que ela é verdadeira, né? Ó, temos que, para provar que Pn implica Pn mais 1, ó, aqui é a segunda. Tá certo? Então, eu vou supor que isso aqui, ó, é verdadeiro, né? Para concluir que é verdadeiro para isso. Então, ó, eu suponho, por hipótese, que Pn vale para o n maior que 1 e vou mostrar que ela é válida para n mais 1. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos supor que Pn é verdadeiro, ó. Tá certo? Para o n maior que 1, tá certo? Maior ou igual a 1, tá? Então, Pn mais 1 também o é. Então, vamos ver. Tá certo? Então, vamos ver. Na verdade, eu vou sugerir que ela é verdadeira para Pn e provar para Pn mais 1. Aí a minha conclusão final vai que ela vai ser verdadeira para todo n maior ou igual que 1. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou supor que este aqui é verdadeiro, ou seja, vou supor que isto vale. Tá certo? Então, vamos lá. Suponha que P é verdadeiro. Supondo que P é verdadeiro, temos que Sn igual a n ao quadrado, que é verdadeiro, vale, né? Vale o seguinte, vale que quando eu somar esse aqui, que é o Sn, né? Isso aqui vai dar n ao quadrado. Eu estou supondo isso, tá certo? Então, eu quero saber se vale para o Sn mais 1, que é justamente o Pn mais 1. Eu quero saber se vale para isso, não é? Tá certo? Valer para isso, o que significa? Outra coisa importante é você saber onde você quer chegar. Quando você quer provar que ela é válida para n mais 1, na verdade, você quer provar que o Sn mais 1 é igual a n mais 1 ao quadrado. É aqui que você quer chegar. Ó. Você está dizendo que isto é verdadeiro. Aí, a partir desse, você quer chegar nesse, que o n mais 1 ao quadrado também é verdadeiro. Então, tá. Mas quem é o Sn mais 1? Pela definição, é o 1 mais 3 mais 5, aí 2n mais 1. Isso aqui é o Sn, né? Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o Sn. Aí mais, quem é o próximo? O próximo é quando você muda esse n aqui, para n mais 1. Quando você fizer isso, vai ficar 2n mais 2 menos 1. E 2n mais 2 menos 1 é 2n mais 1. Então, o próximo que vai aparecer ali é o 2n mais 1. Perfeito? Tá ok? Não esqueça que este aqui, todinho, até aqui, é o Sn. Aí lembra que nós dissemos antes?
que o seguinte, né, que é o SN mais 1, é o anterior, que é o SN, mais o próximo, né? Ó. O próximo ímpar é esse, que é o 2N mais 1. Lembra, eu tô acrescentando de 2 em 2. Ó. A partir do 1, eu somo 2, dá o 3. Somo 2, dá o 5. Tá certo? Aí chego no 2N mais 1. Somo 2, menos 1 mais 2 é 1. Então, o próximo é o 2N mais 1. Você pode olhar assim também. Ok? Agora, o que eu vou dizer? Eu sei que, eu estou supondo que esse aqui é verdade. Então, essa soma aqui, eu estou supondo que dá n ao quadrado. Tá certo? Esse é o SN, né? Como a gente já havia dito, né? Aí eu estou somando com o próximo, né? E o SN, a gente sabe que é o n ao quadrado. Eu sei que isso é verdade. Aí somado com 2n mais 1. Tá certo? Como vale a propriedade associativa aqui, ó, ter parêntese ou não é indiferente, porque a ordem que nós vamos somar é indiferente. Mas observe, isso aqui, ó, eu não posso escrever assim, ó. Tá certo? Não é? Ó? N mais N é o 2N, então é a mesma coisa. Só que nesse aqui, ó, eu posso colocar o N em evidência. O que é colocar o N em evidência? Você lembra? É usar a propriedade distributiva, né? Ó. Voltando, né? Ó. Claro que voltando, né? Porque a propriedade distributiva é assim: A, B mais C igual a AB mais AC. Então, voltando, ó, eu tenho esse, quero voltar para esse aqui. Então, é só você colocar o que está nos dois, né? Que no caso aqui é o A, e no caso aqui, ó, é N aqui e N aqui. Ó. N ao quadrado por N é N, mais N por N é 1. Você pode multiplicar N vezes N, N ao quadrado, N vezes 1, N. Perfeito? Aí mais, vou escrever aqui, ó, entre parênteses. Aí, novamente, eu tenho essa parcela e tenho essa parcela. Vou usar de novo a propriedade distributiva voltando. Exatamente como eu usei aqui, ó. Tá certo? Quem é o fator comum aqui? Ó? Era o N. O fator comum aqui, ó, agora é o N mais 1. Tá certo? Aí, quando eu pegar N vezes N mais 1 dividido por N, dá só o N. Mais N mais 1 dividido por ele mesmo dá 1. Aí eu tenho N mais 1 vezes N mais 1. Ora, N mais 1 vezes N mais 1, na verdade, é o N mais 1 ao quadrado. Pronto. Fica provado, ó, que devido ao SN, né? Olha o N, N ao quadrado, então o SN mais 1 é o N mais 1 ao quadrado. Está provado. Então, vale para qualquer N, né? Você consegue perceber agora como vale para qualquer N? A gente provou que vale para o 1. A partir daqui, ó, como vai, sabendo que o N é válido, o N mais 1 também é válido, olha, se o N é válido, o 1 mais 1 é válido, então o 2 é válido. Se o 2 é válido, então o 2 mais 1 é válido. Se o 3 é válido, o 3 mais 1 é válido. É isso que diz o princípio de indução, né? Então, vai valer indefinidamente. Tá certo? É isso. Para você ver que aqui funciona. Não é? Então, N mais 1 igual a N mais 1 ao quadrado. Perfeito? Como a gente já acabou de ver. Então, isso mostra que realmente, não é? Que quando você quer somar os N primeiros números ímpares, né? Quando você quer somar 1, quando você quer somar 1 com 3, etc., com 2n menos 1, essa soma é muito fácil de achar. É só pegar a quantidade e elevar ao quadrado. Perfeito? Para qualquer quantidade que você imaginar. Tá certo? Então, é isso daí. Tá? Vamos ao próximo. Exemplo 3. Vamos determinar a fórmula da soma dos n primeiros números naturais maiores que zero. Tá certo? Quem são os naturais maiores que zero? 1, 2, 3. A gente quer saber uma fórmula para isso. Né? Isso aqui, ó, tem uma história interessante. Né? Acho que essa história é a história que todo mundo conta quando vai falar de progressão. Tá certo? Não sei se vocês lembram da progressão aritmética que você aprendeu lá no ensino médio, né? Em que, no primeiro exemplo, o professor sempre conta a história de um dos maiores matemáticos que já viveu, né? Que é conhecido até como príncipe da matemática, né? Gauss. Tá certo? Gauss. Aí, olha só, olha o que aconteceu, né? Tem uma historinha que é assim, que conta que quando Gauss era criança,
o professor dele na escola, né, o professor dele, passou uma tarefa para... Parece que a turma estava meio bagunçando e não sei o quê, aí passou uma tarefa, né? Qual foi a tarefa? A tarefa era somar todos os números de 1 a 100, tá certo? Para a meninada ficar somando 1 mais 2 mais 3 e aí fazer eles ficarem calmos, né? Tá certo? Só que aconteceu o seguinte, em poucos minutos, um dos alunos chegou lá e mostrou a resposta para ele. Aí ele não acreditou, né? Falou que se tivesse errado, né? E se aquilo fosse só uma invencionice dele, né? Ele seria castigado, né? Ao final, né? Depois de meia hora, né? Os alunos começaram a entregar o resultado e batia com o que o menino tinha feito. Então, o menino tinha feito rapidinho, né? Esse menino era o Gauss em criança, né? Então, naquele momento, ele tinha feito como é que você acha a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, tá certo? Aí aqui a gente vai reproduzir mais ou menos a ideia, tá legal? Na nossa ideia para achar a fórmula, né? E depois a gente vai provar que a fórmula é verdadeira, né? Tá certo? Então vamos lá. Solução. Tá? Para n igual a 1, ó, olha o que dá. S1 é igual a 1, tá certo? Para n igual a 2, então vai somar 1 com 2, que dá 3. Não. Para n igual a 3, né, eu vou ter 3 elementos na soma. 1 mais 2 mais 3, que dá 6. Para n igual a 4, olha só, eu vou ter 4 elementos na soma, que vai dar 10, tá certo? Para n igual a 5, eu vou ter 5 elementos na soma, que vai dar 15, tá certo? Mas aí, ó, eu não consigo ver uma regra. Você consegue ver uma regra para o resultado, como no anterior, né? Que era o quadrado, né? Da quantidade de valores, a gente não consegue ver uma regra explícita, tá certo? Aí, olha só, a gente vai fazer como o Gauss pensou, né? Então, aqui, ó, eu não consigo ver uma regra, tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai fazer como o Gauss pensou. Olha, o Gauss pensou assim, né? Então, vamos fazer aqui, ó, para o caso de 5 termos, né? A gente sabe que dá 15, né? Então, vamos lá. Bom, o que ele pensou? Ele dispôs dos números, né? E depois dispôs da maneira decrescente. Perfeito? Dessa forma. O que ele fez agora? Ele somou isso daqui, né? O que ele fez? Ele somou aqui. Ó. Somou aqui, né? Olha só. Aqui, ó, S5 mais S5, que é a soma, dá o dobro dela, né? E aqui, ó, 1 mais 5 dá 6, 2 mais 4 dá 6, 3 mais 3 dá 6, 4 mais 2 dá 6, 5 mais 1 dá 6, e isso dá 30. Só que isso aqui, ó, não é o que ele estava procurando, é o dobro, porque ele somou a mesma quantidade 2 vezes, né? Ó. É o dobro da soma que ele estava pretendendo, tá certo? Conclusão. Então, a soma que ele estava pretendendo, que é a soma dos 5 primeiros, é só pegar o resultado e dividir por 2. E é o que a gente já sabia, né? 15. Perfeito? Tá ok? Né? Então, foi isso que ele fez. Tá? Nós vamos um pouco mais além, porque a gente é desconfiado, né? Tá aqui, né? Perfeito? Aí, ó, é a quantidade, que são 5 valores, né? Vezes 6, tá certo? Tá ok? Né? E mais, a gente vai mais além aqui, ó. O 6 pode ser escrito assim, ó, como 5 mais 1, né? Tá certo? Tá? Vamos continuar. Né? Como a gente é desconfiado, como eu lhe disse, a gente vai tentar para uma quantidade maior. Vamos tentar para os 100 primeiros. Certo? Vamos ver se funciona do mesmo jeito, né? E claro que isso não garante que vai somar que vai funcionar para todo o N. Tá certo? Mas a gente vai ter uma suspeita melhor, não é? Então, novamente, como o Gauss, vamos colocar desta forma, né? Aí vamos somar, né? Esse lado aqui dá o dobro, né? Da soma, tá certo? E esse aqui, ó, quando eu somo, cada um, ó, vai dar sempre 101. Ora, mais de 1 a 100 tem quantos valores? 100 valores. Então, essa soma é fácil. É 100 vezes 101. Tá certo? Então, ó, é 100 vezes 101. Aí, o 2 que estava multiplicando passa dividindo, como a gente já sabe, né?
E isso é a mesma coisa que 100 mais 101, que vai dar 10.050, 10.100 dividido por 2, que é 5.050. Então, a soma dos 100 primeiros números inteiros é 5.050, que eu posso escrever dessa forma, né? Por que eu escrevi dessa forma? Para você observar, como no anterior, é o último mais o primeiro, né? Aqui a quantidade de valores, o último mais o primeiro, né? Olha aqui o anterior. Exatamente isso, né? Exatamente isso. 5 vezes 6. Mas o que é 5 vezes 6? É a quantidade, 5 valores que eu estou somando, né? Os 5 primeiros naturais, tá certo? Peguei o último e somei com o primeiro, ó, né? Como eu fiz aqui, ó. Só peguei. Eu sei que a soma vai dar sempre a mesma, mas a soma é isso, né? Os outros são só repetição dessa soma, tá certo? Como a gente viu aqui, né? Tá certo? Então, pela minha suspeita, o que, que eu vou fazer? Se eu quiser achar o SN, né? Olha aqui em cima. Quem vai ser o SN? Vai ser a quantidade, que é o N, vezes o N coincide com o último, né? Vou somar com o primeiro e dividir por 2. Então, minha suspeita é que é isso. Eu só preciso usar a indução finita para mostrar que isso é verdade. Tá certo? Então, tá. Então, pelo PIF, vamos definir Pn como sendo justamente aquilo lá, ó, N mais 1 dividido por 2. Perfeito? Que a gente suspeita que seja isso. Tá ok? A gente já viu que para 1 funciona, né? Mas eu vou escrever aqui de novo. Olha como funciona. Então, ó, o N é 1, aí é o N de novo, ó, mais 1 dividido por 2. 1 mais 1 é 2, 2 por 2 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, funciona. Perfeito? Funciona perfeitamente quando n é igual a 1. Tá certo? Agora a gente vai provar, né, que se a gente supor que o Pn é verdadeiro, então a gente vai concluir que para o n mais 1 também vai ser verdadeiro. Tá certo? Então, vamos supor que Pn é verdadeiro, então Pn mais 1 também o é. Tá certo? Para qualquer n inteiro. Tá ok? Então, vamos lá. Então, supondo o Pn verdadeiro, então a gente está supondo isso. Tá ok? Tá. Quem é o Sn mais 1? É o 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o n, mais o próximo, o n mais 1. Tá certo? Aí, esse aqui, ó, é o Sn, né? Então, Sn mais 1 é igual ao Sn mais o n mais 1. Quem é o Sn? É n vezes n mais 1 sobre 2. Aí, mais o n mais 1. Tá certo? Bom, aí aqui a gente sabe fazer a continha, né? Aqui é sobre 2. Então, aqui vai dar n vezes n mais 1. Professor, eu não vou multiplicar? É bom não multiplicar, você vai já ver por quê. Vai dar 2n, mas se você quiser multiplicar, você pode, só que você vai ter que colocar em evidência depois de novo. Então, para evitar isso, eu já estou fazendo assim. Tá certo? Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Tirei o MMC aqui, ó. Pensei nisso aqui como uma parcela só, então 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes esse é ele aqui mesmo, 2 dividido por 2 é 2, aí 2 vezes 2n mais 1. Ó. Aí o n mais 1 é o fator comum, ó. Então eu posso colocar o n mais 1 em evidência. Então isso dá n mais 2 sobre 2. Pelo que nós queremos aqui, ó, mostrar que quando isso é verdadeiro, o seguinte é verdadeiro, a gente quer chegar nesse resultado aqui, ó. Substituir o n por n mais 1. Qual é? Então, no lugar do n, ó, vai entrar o n mais 1, que é o que nós temos aqui. Então, é n mais 1. Aí, vezes, aí, ó. Quando é n mais 1. Agora é n mais 1. Então, é n mais 1 mais o 1 da fórmula, né? Tá certo? Esse 1 aqui, ó, é esse 1 aqui, ó. Aí, no lugar do n, entrou o n mais 1, porque é n mais 1 aqui, não é?
Tá certo? E no lugar do n entrou o n mais 1. Aí tudo isso sobre 2. Aí olha só, n mais 1 tá aqui, olha aqui embaixo, n mais 1. N mais 1 mais 1 é n mais 2. Então aqui prova que é verdade. Tá certo? Então funciona. Então essa fórmula funciona, né? Então, a partir do 1, ó, como para o 1 é verdade, eu sei que para o n mais 1 também é, então funciona para o n igual a 2. Aí funciona para o n igual a 3, porque sempre que eu somar 1 vai funcionar. Então funciona para o 4 e etc. Veja que isso é aquilo que a gente viu no início, né? Aquele subconjunto lá, né? Naquela primeira forma de apresentar o princípio da boa ordenação. Tá? Então vamos lá. Então é o Sn mais n mais 1. Então isso vai dar n mais 1 sobre 2, que é o Sn, que a gente supôs como verdade, e vai somar com n mais 1. Então isso vai dar n mais 1 mais 2n mais 2, coloco 2 em evidência, tá certo? Aí eu vou ter aqui, né? Ó, aí colocando 2 em evidência, eu tenho isso. O meu fator comum agora é o n mais 1, coloco em evidência e dá isso aí, né? Para chegar exatamente como está na fórmula, é só você organizar aqui, ó. N mais 1, que multiplica n mais 1, que é a mesma coisa, né? Aí fica aprovado, né? Tá certo? Assim, Pn mais 1 é verdadeiro. Ok? Tá? Então, não esqueçam, colegas. Qualquer dúvida, entrem em contato. Não esqueçam disso. Tá certo? Tá? Então, esses são os exemplos que nós tínhamos para hoje, mas a gente ainda vai falar da segunda forma do princípio de indução, tá certo? Que é a chamada forma completa, né? Ó, princípio de indução completa, né? Ó, né? Né? Em alguns livros usa a segunda forma do princípio de indução, tá ok? Então vamos lá. Seja Pn uma sentença aberta, tal que, primeiro, o PA é verdadeiro, tá? E para todo n, o PA mais 1, o PA mais 2, o PA mais 3 até o PN, tá certo? Sendo verdadeiro, eu posso concluir, né, que o PN mais 1 é verdadeiro. Se isso acontecer, então sim, o PN é verdadeiro para qualquer n maior ou igual que A. Como antes. A diferença, ó, é que eu tenho que mostrar para mais coisas. Tá certo? Tenho que supor que ela é verdadeira para uma quantidade maior de proposição. Tá certo? Tá ok? Então vamos lá. Então vamos fazer a demonstração. Demonstração. Seja A mais N o conjunto definido por. A mais N é x de z, tal que x é igual a mais y com y natural, tá certo? Como o primeiro natural é zero, tá certo? O A está nesse conjunto. Como o próximo natural é 1, então o A mais... Então, quem são os elementos desse conjunto? É o A mais 1, o A mais 2, etc. Tá certo? Tá ok? Tá certo? Esse é esse conjunto, não esqueça. Então, vamos seguir. Tá. Aí, suponha que V é igual a N pertencente a A mais N, onde Pn é verdadeira. Tá certo? Queremos provar, olha o que a gente quer provar. A gente quer provar que esse conjunto W, que é o A mais N menos esse V aqui, né? É vazio. Tá certo? É isso que a gente quer provar. Que esse conjunto W é vazio. Ou seja, provar que ele é vazio é dizer que o V e o A mais N são exatamente o mesmo conjunto. Tá certo? Então, A mais N são os N's onde a sentença também é verdadeira. Tá certo? É isso que a gente quer provar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer por absurdo. Tá certo? Então, ó, o que é provar por absurdo? É negar o que a gente quer provar. Tá certo? É negar o que a gente quer provar. Tá ok? Tá bom? Veja que o V definido dessa forma, ele satisfaz exatamente aqui a segunda hipótese, ó, né? A segunda aqui, tá certo? Tá? Então, vamos lá. Então, a gente quer provar que esse aqui é vazio
E para fazer a prova, a gente vai fazer por contradição. Então, a gente vai negar que isso é verdade. A gente vai dizer que isso é não vazio, que tem algum elemento aí. Ou seja, que esses dois conjuntos não são iguais, né? Então, vamos lá. Opa! Vamos lá. Suponha, por absurdo, que aquela diferença não é vazia, né? Ou seja, que esse W esquisito aí tem algum elemento. Aí, pelo princípio da ordenação, esse conjunto possui um menor elemento. Tá certo? Tá ok? Por quê? Por causa da forma com que o A mais N é definido. O A mais N é todo mundo, ó, maior que A. Perfeito? Esse é o A mais N. Tá certo? É todo mundo que é maior que A. Tá ok? Então, como essa diferença é não vazia, que a gente está supondo, então aqui tem algum elemento. Se aqui está todo mundo maior que A, então ele é limitado inferiormente. Aí, se ele é limitado inferiormente, ele possui um menor elemento. Tá certo? Digamos que esse menor elemento é o K. Tá ok? Bom, desta forma, o que eu concluo? Por I, temos que A não pertence a W, ou seja, o K é maior que W. Tá certo? Por quê? Por quê? Porque sendo verdadeira e o V sendo escada onde a sentença é verdadeira, o A está lá no V, tá certo? Como o W é o A mais N menos V, tá certo? Então, o A não está em W, tá bom? Ou seja, o K é maior que A, tá certo? Já que o A não está em W, o K é maior que A, tá certo? Tá? Acho que deu para entender direitinho, né? E assim, N pertencente a N asterisco, ou seja, a partir do 1, tá certo? É tal que A mais N, então existe um N, tá certo? Maior ou igual que 1, é assim que eu estou dizendo, né? Tal que K é igual a mais N, tá certo? Como N é maior que 1, então A mais N é maior ou igual que 1, então A mais N é maior que A, tá certo? Tá ok? Então vamos lá, vamos seguir. Logo, A mais 1, até o K menos 1, não é elemento de W. Tá certo? E A mais 1, K menos 1 é elemento de V. Tá certo? Pela nossa definição. Não esqueça disso. Aí, olha só. Olha só. Veja bem. Então, o que é que nós temos aqui? O que é que nós vamos conseguir com isso? Né, ó, por 2, né, ó, olha só. Então, K menos 1 está em V. Aí, olha só como foi definido o V. Ó. Olha aqui. O V são os elementos A mais N, tal que P é verdadeira. Tá certo? Então, olha só. Como o N está aqui, tá ok? Então, o N é A mais alguém, né? Ó. Sempre, né? Ó. Tá ok? Aí eu tenho aqui, ó, A mais 1, então K menos 1 está em V. Tá certo? Ora, se o K menos 1 está em V, pela hipótese 2, né? Ó, olha o que a hipótese 2 fala. Olha aqui. Ó, vamos olhar aqui a hipótese 2. Olha o que a hipótese 2 fala. Tá certo? Que para todo N, o N mais 1 está lá. Ó. Tá certo? Então, a gente está falando ó, que o N está em V. Então, o N mais 1 também está lá. É isso que está sendo expresso aqui. Ó. Se P é verdadeira para N, então ela é verdadeira para N mais 1. E o V são onde todos os N's, onde ela é verdadeira. Então, se o N está lá, o N mais 1 também está, né? Ó. Então, olha só. Como o K menos 1 está em V, então, esse cara aqui, mais 1, também está em V. Tá certo? É isso que a gente vai colocar aqui, ó. Então, ó, o K menos 1 mais 1 está em V. Ora, mas K menos 1 mais 1 é o K. Perfeito? O que contradiz a suposição de que K pertence a W. Lembra? Né? Lembra como é que é o W? Que o W é o A mais N, né? É o A mais o N menos o V. Esse é o W, né? Tá certo? Contradiz. Por quê? Porque se o K está em V, então o K não podia estar em W, não é? E aí é assim que a gente construiu
a contradição, o absurdo. Conclusão, né, ó, aquele conjunto que a gente definiu, né, ó, esse conjunto aqui, né, ó, opa, então, essa diferença é vazia, né, ó. Então, o A mais N menos V são iguais. Ou seja, a partir do A, tá certo? A partir do A para N maior ou igual que A, Pn é verdadeira. Perfeito? Foi isso que a gente concluiu aqui. Certo? Foi isso que a gente concluiu aqui. Que a partir do A, N maior ou igual que A, Pn é verdadeira. Perfeito? Essa é a conclusão por absurdo. Por quê? Porque a gente chegou no absurdo. Então, o que a gente supôs como inverdade, na verdade, não era uma inverdade, era uma verdade. Tá certo? Então, é isso que a gente tinha para hoje. Tá ok? E aqui nessa aula também, como nas anteriores, eu tenho uma lista de exercícios para os senhores fazerem, né? Ó, tá aqui, ó. Primeiro, mostrar as fórmulas a seguir por indução. Mostre as fórmulas a seguir por indução. Mostre que elas são verdadeiras, né? Ó, que essa igualdade vale por indução, né? Ó. Todas essas aqui, ó. Certo? Todas essas, né? Primeiro exercício. Segundo. Ainda tem mais essa. Segundo, ache uma fórmula para cada soma a seguir. Então, aqui eu tenho uma soma, aí você pode fazer, né? Ó, você vai achar a soma. Eu não quero só. Aqui está assim, ó, ache uma fórmula para cada soma a seguir. Você vai achar a fórmula e, claro, provar por indução que a fórmula que você achou, né, para essa soma, é verdadeira. Né? Então, achar a fórmula não é só dizer como é a soma, não. É mostrar que essa fórmula que você achou realmente vale. Né? E como é que você vai provar? Por indução finita. Tá certo? É assim que significa, é isso que significa ache a fórmula. Tá bom? Então, vamos lá. Tem mais essa e tem mais essa. Ah, tá. Aqui tem uma outra. Né? Aqui é só para achar a fórmula. Né? Opa! Nesses três primeiros, é só para achar a fórmula. Mas nesse último aqui, não. Ó. Eu quero que, além de achar a fórmula, verifique o valor da soma. Para n indo ao infinito. Ou seja, quando você faz o n crescer indefinidamente, quanto é que dá essa soma? Tá certo? Será que é possível? Né? Eu quero que você verifique isso. Tá bom? Qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato. Ou pelo WhatsApp, por e-mail, ou pelo cigarro. Tá certo? E a terceira questão, né? Na verdade, a terceira e a quarta, é um problema. Uma Vitória Regia encontra-se em um tanque de água, sabendo que ela dobra de área a cada dia e que no final de 20 dias ela ocupa toda a superfície do tanque. Em qual dia ela ocupará a metade da superfície do tanque? Né? Essa é que é a pergunta. A segunda, em uma cidade de 5.000 habitantes, alguém resolve espalhar um boato. Considere que a cada 10 minutos uma pessoa é capaz de contar o caso, né, o tal do boato, para 3 pessoas desinformadas. Determine, ó, aqui está termine, mas eu vou consertar quando eu for mandar para vocês, determine em quanto tempo toda a cidade fica sabendo do boato, tá certo? Então, tem esses dois problemas também, tá ok? Então, até a próxima aula, senhores, tá certo?